E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo. Bom galera, dessa vez estou em mais um vídeo de Pokémon Fire Red. Yay! Nossa, eu tô com 2 Pokémon a menos? Como assim? Sei que Charmeleon tava paralisado, só que não tá não. Só que eu não entendi esse negócio de 2 Pokémon a menos. Eu não deixei 2 pra treinar, eu só deixei 1. Nossa. Falta 7 nível pra ele upar. Raticate. Nossa. Lá em Vermilion, que é a cidade que a gente já tá indo, a gente vai matar o Raticate do Gary. Ou Enami, que é o nome que eu dei. Vai, Ember. Vai, você consegue. Yay! Você conseguiu! Sabia que você... Ai. Fiz merda. Aí. O quê? Ratecate, usado Letecol. Vamos lá, matamos, ganhamos. Me dá o din-din. Camper Jeff. Agora os vídeos podem ser mais longos. Yay! Chegamos em Vermilion. Ai, que saudade dessa cidade. Sério, essa é uma das cidades mais Essa é uma das cidades que eu mais amo do jogo. Sério, essa cidade tem muito o que fazer, principalmente no SSN. Nossa, eu amo essa cidade, sério. Essa cidade é muito legal. E é aqui que a gente vai upar nosso Caterpie Shine, que eu não gravei em vídeo. Mas eu vou mostrar os Pokémons que eu tô. Vamos lá. Pokémon DJ, Maconha, Pidgeot, Rabisco, Ovo e Sem Perna. Eu não sei o que tem aqui, eu vejo depois. Primeiro deixa eu voltar no centro. Fazer um negócio. Eu vou mostrar os Caterpie que eu tenho. Eu vou upar ele aqui porque aqui é o melhor lugar que se tem. Ó lá. Move. Ó, esse aqui é o Shine. E esse aqui é o normalzinho. Eu vou mover ele. Tá aqui no bioma de inseto. Deixa eu ver, eu coloco ele no lugar de quem? Do Abra. Colocando no lugar do Abra porque por enquanto ele não serve pra nada. Shift. Elétrico, psíquico. Ah, vocês podem ver que eu que escrevi, né? Pronto, eu vou upar ele nesse vídeo. Pra Metapod e vou ver que cor ele fica. Se ele fica da mesmíssima cor ou se muda. Porque eu sei que quando vira Butterfly muda muito. E muito, quando eu falo muito, quer dizer que muda pra valer mesmo. Deixa eu ver o que tem nessa casa antes de entrar no SS. Ai, aqui tem ginásio? Ah, é o ginásio elétrico. A gente não vai no ginásio elétrico hoje. Ah, o cara tem um pica. Pikachu. E a outra tem uma foca.
Pikachu Tail. Vou pegar esse Pikachu. Queria ter um Pikachu. Nossa, tenho medo quando as palavras tá escrita em vermelho, porque a maioria das vezes, quando tá escrito em vermelho, é porque ou é treinador ou sei lá. Adoro Vermilion, sério. Vermilion é uma das cidades que eu mais amo. Por que eu entrei no mercado? Não sei. Aqui tá o SSN. Legal. Aqui tá... Ah, essa caverna que o Cauê falou? Deu então. Nossa, mas ela é pequena. Né, deve ser grande. Waking? O que isso faz? Deixa eu ver os Pokémon daqui de Vermilion. Vou ver os Pokémon de Vermilion, porque eu não conheço. Ah, isso aí eu já sei, né? Eu quero Pokémon novo, não Pokémon que eu acho em todo lugar. Vamos ver e... Oh, só tem Spearow aqui? O Spyro, sei lá o nome. Mano, só tem desse Pokémon. Parece que eu destino um que eu capture ele. Oh. E parece que o destino quer que eu lute com ele. Aí. Sense Drill. Galera, eu vou fazer o seguinte. Ah, eu tenho medo de dar errado, mas eu acho que não dá não. Não, isso vai dar muito errado. No! Por que what? Como assim? Nossa! Quem viu aquilo? Ai, teve danado. Fudeu. Fudeu pra mim. Ok. Por que eu usei o Scratch? Não é pra mim usar o Scratch. Eu sei, eu tô com Poison. Eu vou arrumar isso. Já é a segunda vez que o Charmeleon pega Poison por causa que eu uso o ataque errado. Não é difícil ele pegar Poison. Vamos lá. Eu já te conserto, Charmeleon. Zubat. Eu vou te consertar. Fica tranquilo, Charmeleon. Vai. Eu esqueci que o Zubat voa. Só pra fuder Maielna. Vamos lá. Eu consigo. Pera, galera. Já volto. Bom, galera. Voltei e... Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Não morre, Charmeleon.
Você não pode morrer. Vamos lá. No! Eu sempre pensei que esse ataque era aquático. E não é. Aí sempre na segunda vez. Supersônica, eu vou morrer. Agora fico confuso. Tchau, Charmeleon. Né? Ele conseguiu! Ele conseguiu! Charmeleon, você é meu herói! Eu sabia que você ia aguentar! Tchau! Ele tá evoluindo. Era pra ele ter evoluído no level 7, só que já que eu achei ele no 7, ele vai evoluir no 8. Vamos ver o que ele vai virar. Um Metapod de que cor? Já que ele é Shine, né? Ele vai virar um Metapod vermelho! Yay! Agora ele é um Metapod vermelho! Agora vamos rápido. Ai, eu odeio quando a tela fica assim. É o seguinte, quando a tela tá assim... Ai. É que os Pokémon tá envenenado. Então a gente tem que ir muito rápido. Vamos lá. Cura logo. Obrigado, Chevrolet Joy. Não! Por que eu cliquei de novo? Não sei. Vamos lá. Deixa eu ver, ele tá bem? Pokémon. É. Nossa. No Metapod vermelho. Deixa eu ver. Cave. E Pokémon urbano. Eu quero ver o Cia. Por que só esses dois? Squirtle. Eu não cheguei a batalhar com Squirtle. Sword. Eu já liberei. Ah, eu já batalhei com uma Butterfly, né? O Idol, o Kakuna, PJ, Pidgeotto, Bellsprout, Paras. Espera a volta. Deixa eu ver. Pra que? 17? Ah, não dá pra ver. Charmander, Charmeleon. PJ. Não tem Pidgeotto.
Aqui tá só os Pokémon que eu já vi. Então pra aumentar aqui, a gente tem que ver os Pokémon. Os Pokémons. Legal. Se não me engano aqui, a gente pode conseguir Pokémon de água. Deixa eu ver. Essa caixa eu já entrei, né? Eu ganhei uma bike? Vou ver se eu perdi Pokémon. Tomara que não. Pokémon. Yay, não perdi. Minha bag. Ah, eu tenho que colocar em Cerilha. Vamos ver se tem algum Pokémon aqui. Mewtwo, Dark, não, Planta, Psíquico, Eevee, Inseto, Elétrico, Psíquico. Vamos sair. Vamos ver. Ele deu fly? Não. Acho que tem um fly na minha bag, né? Tem aqui isso. Open. Whirlpools. War. É. Eu vou ter que voltar pra Cerulean assim. Aí você ferra tudo, hein, véi. Primeiro eu não pego o mapa, que ferra mais. Sério, esquecendo de pegar o mapa.
Vazou outro PJ. Ah não, tem 3 Pokémon. Pensei que era 2. É a rainha dos PJ. Wiki. Quero uma Charmeleon Upa por 30. Que daí no 36 ele vira Charizard. Ah, eu acho que eu vou acabar upando ele nesse episódio. Só que não. Qual que eu vou usar? Eu não li. É a rainha dos PJ. Só captura PJ. Só tem PJ o bicho. Ai. Vamos lá. Cada um tem seu jeito, né? Eu tenho o meu. Ai, vamos pegar a bike hoje. Só como usa a bike? Seriamente, eu não sei como usa a bike. E voltamos para Cerulean. A cidade que a gente enfrentou Misty. Tem uma bike agora. Como usa? Back. Bicycle. Yay! Temos uma bike! Nossa, a música de bicicleta é muito louca. Né? Normal entrar dentro de casa com bike. E pra pegar a bicicleta toda vez eu tenho que fazer isso? Ou é só eu apertar X? Deixa eu ver a informação. Não. Por enquanto eu não sei qual botão usa. Agora temos uma bike. Muito foda. Uhul. Que eu tenho que parar com esse costume. Ai, aquele cara salva vidas, hein? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau!